Quantas vezes você quis ser uma pessoa diferente de quem você é hoje? Quantas vezes você se sentiu bem sendo exatamente quem você é? Se o placar tá mais pro lado da comparação, eu acho que a gente tem um problema, mas não me leve a mal. Eu não tô dizendo que você não pode querer buscar se evoluir, se desenvolver, ser uma pessoa cada vez melhor. Até porque eu falo sobre desenvolvimento pessoal. Mas se a maioria das ações que você faz acaba te machucando profundamente a ponto de você sentir raiva ou decepção de ser você mesma, aí a gente tem um problema. E o problema se chama comunicação interna. É a forma mais fácil que a gente tem para acessar essa comunicação com a gente mesmo é através das nossas emoções. Porque as nossas emoções, elas simplesmente aparecem, mas cabe a nós entender exatamente o porquê. Existe um ciclo emocional que quanto mais as coisas ficam automáticas, pior fica. E funciona mais ou menos assim, ó. Você sente, reage, se culpa, promete que vai mudar e repete. Mas por que isso repete se você prometeu que ia mudar? Porque toda vez que você sente e reage de uma determinada forma, o resultado vai ser o mesmo. Já ouviu aquilo, né, de se você quer resultados diferentes, então haja de forma diferente? Esse é o script escondido desse ciclo. E não importa se é com o seu chefe, com a sua parceira, com o seu namorado, ou até com você mesma. Você entra no mesmo ciclo e quando vê, você já está desconectada de quem você é ou de quem você gostaria de ser. Se resolver isso fosse questão de querer, questão de força de vontade, eu tenho certeza que você já teria resolvido. Até porque você já tentou de tudo até aqui, né? Então energia você tem, disposto você tá. Mas enquanto você não souber aonde aplicar essa sua disposição, essa sua energia, você vai continuar desperdiçando ela indo pra lá e pra cá. O foco, ele só é importante se você sabe exatamente onde focar. A ferramenta só é bem usada se você souber como aplicar ela. A grande questão é que você precisa parar de aplicar a sua energia, a sua disposição do lado de fora. Você tem que aplicar essa energia do lado de dentro de você, para que você finalmente tenha uma comunicação melhor com você mesma. E a gente não foi acostumado a conversar com a gente mesma. Na verdade, as pessoas acham até esquisito, né, ver você conversando sozinho, por exemplo. E olha que eu faço bastante isso, mas só entre nós aqui, tá? Mas a gente aprende todos os dias a entender o outro, a falar na mesma língua que o outro, no mesmo idioma que o outro, mas quando o papo é com a gente mal gagueja. Isso acontece de várias formas, né? Quando você deita a cabeça no travesseiro e fica ali conversando com você mesma, quando você erra e fala pra si mesma quanto você é burra, quando você tá pensando nos seus planos e não leva em consideração o que você sente sobre aquilo, mas pura e simplesmente no que é logicamente aceitável que você sonhe. Tudo isso te afasta de você mesma. E aquela expressão, eu tô brigando comigo mesma, parece que tem duas de mim, fica cada vez mais latente, porque é isso mesmo que tá acontecendo. Tudo aquilo que você repete, você reforça. E isso para além daquilo de autoafirmação, tá? Eu tô querendo falar com você de um assunto um pouco mais profundo. Porque se você realmente quer quebrar um ciclo que roda infinito na sua vida, você precisa ir além de se dizer. Você precisa se mostrar, se provar. E para isso, você precisa se reprogramar. E quando um ciclo ele se repete várias vezes, ele vira um padrão. Então esse padrão, ele não nasceu ontem, ele não é bobo, por assim dizer. Você aprendeu ele lá atrás, ele já é velho de casa, ele já é muito forte. E talvez você tenha construído ele quando a bolha que você vive te mostrou que sentir é fraqueza. Ou melhor dizendo, cá entre nós, que sentir é a forma mais burra que você tem para viver a sua vida. Porque ao invés disso, é bem melhor que você seja racionalmente lógica, pura e simplesmente 100% do tempo. Só que quantas vezes você conseguiu responder o que você gosta, o que você não gosta? Quais coisas que te recarregam energeticamente? Quais coisas que te drenam? Você consegue responder isso com tanta facilidade? Talvez esse padrão que foi criado lá atrás, ele se reforçou ainda mais quando você precisou ser forte, quando você queria só desabar. E que por você não ter desabado, te validaram como forte. Mas que mais tarde você percebeu que ser a forte te custou liberdade, te custou ser quem sempre ajuda, mas quem nunca é ajudada. Esse controle que você acha que tem das suas emoções, na verdade ele é um sufocamento. E se você tenta sufocar algo que está sempre vindo, sempre renascendo, e a energia que você tem
é finita porque somos humanos, quem se enfraquece nessa história toda é você. E é por isso que você não se reconhece mais, porque a falta de energia, ela é visível. Não ter energia te apaga. Mais uma vez, padrão emocional não se quebra com força de vontade. Se quebrasse, você já teria feito isso. E se pelo contrário, você sente que precisa de mais controle sobre seus sentimentos, você se sente instável e acha que esse punho de ferro vai fazer total diferença na sua vida, pode ficar aliviada, porque eu sei que no mesmo passo que você quer ter o tal punho de ferro, você também não quer ser uma pessoa ruim, uma pessoa autoritária. Essa não é você. Eu sei que você tem dificuldade em dizer não, e por mais que você mentalize e repita como um mantra que dizer não é dizer sim pra você mesma, você não consegue. E sabe por quê? Porque você ainda vê o não como algo ruim e você não quer fazer mal para as outras pessoas da mesma forma que as pessoas te fazem mal. Você quer ser maior que tudo isso. E como que eu sei disso? Porque eu já estive aí, tanto de um lado quanto de outro. Tanto a pessoa que segura tudo, que é forte, que pode contar comigo pau pra toda obra, que não tem tempo ruim nem nada, quanto a pessoa que queria mais controle sobre as suas emoções, queria saber impor limite, mas não conseguia de jeito nenhum. De ter alegria no mesmo dia que sente culpa, medo e vontade, tudo ao mesmo tempo. Eu sei que isso por fora soa muito como instabilidade emocional, mas e se eu te disser que isso é só emoção mal traduzida? Se eu te disser que você tá ouvindo mandarim e respondendo em espanhol pra você mesma, você precisa aprender a sua linguagem interna. E sem isso, não adianta repetir frases e frases, se forçar nisso ou aquilo, custe o que custar. Porque a única coisa que vai custar, e caro, vai ser a sua energia e a sua própria identidade. Sem entender e se fazer entendida, você não muda a sua jornada. Quem me acompanha nas redes sabe que eu sempre falo entender o porquê guia a minha jornada. Porque para além da gente reconhecer esses padrões, a gente precisa entender o porquê para conseguir mudar a coisa ali na raiz dela. E é exatamente aí que o MCE entra. Ele não vai te ensinar a controlar a sua emoção. Ele te ensina a ler com mais clareza o que está acontecendo. Quando você entende a mensagem, você escolhe como responder, ao invés de só reagir automaticamente a qualquer resposta. Sabe quando você quer conversar com uma empresa e aí tem aquele robozinho no WhatsApp delas? Aquele chat com IA com várias opções prontas? Se você sabe o que quer e as opções que estão ali disponíveis é o que você precisa, ótimo, resolve assim, que é uma beleza. Agora, quando você nem sabe direito o que falar e nem como falar, e não aparece nem a opção de conversar com um humano, aí, com perdão da palavra, é uma merda, né? Porque daí você fica igual uma barata tonta procurando Instagram da empresa, e-mail e, em último caso, até o telefone para ligar direto ali na central, né? Mas tudo vira um caos, você sente que você perdeu mais energia do que aquilo realmente precisava. Poxa, poderia ter sido respondido muito mais fácil se tivesse um outro humano ali na linha. E o que você anda fazendo é exatamente isso. Querendo uma conversa de humano para humano, mas se tratando como se fosse um robô. Mas você não é. Apenas quando você se trata como humano, você consegue manter um diálogo. E mantendo esse diálogo, aí sim você consegue resolver alguma coisa. E é louco, porque na escola me ensinaram a resolver equação, me ensinaram a agradar o professor, a querer estar em um grupo e se adaptar para estar nesse grupo. Mas e o básico? Escutar a gente mesmo de verdade, para entender o que de fato a gente quer, ou como transformar um conflito interno em clareza, ou seja, como deixar de estar tão confusa sobre quem eu sou, sobre o que eu vou fazer, sobre o que eu vou sentir ou não. O MCE, ele te dá esse mapa. Ele não tira a emoção da sua vida, ele tira a confusão, usando as emoções a seu favor. Isso muda absolutamente tudo, e eu vou falar um pouco mais sobre isso na próxima aula também. Então, já aproveitando, fica aqui o meu convite. Se você acha que já tentou de tudo, espera só pra você ver. A partir do momento em que você aprende a se escutar de verdade, cada decisão fica mais leve e cada conversa fica mais clara. E não só com você mesmo, tá? Mas até com os outros ao seu redor, porque isso vai criando laços e deixando rastros. Deixa aqui embaixo a sua avaliação da aula, porque eu quero cada vez mais manter essa conversa com vocês para trazer algo realmente bom. Bom, a gente se vê na próxima aula.